Fala galerinha do Motiva, tudo bem com vocês? Professor Paulo Ricardo na área. Dando continuidade às nossas discussões, hoje vamos falar sobre um conteúdo muito prático, muito comum que circula aí no nosso cotidiano. Paulo, que conteúdo é esse? Se liga aí, é justamente sobre os textos não verbais e publicitários, beleza? Gente, quando eu estiver falando dos textos não verbais e publicitários, claramente aí não verbais, os textos que tendem a não se utilizar na sua construção das palavras. Por que palavras? Porque está associado à expressão verbal, beleza? Ou estruturas linguísticas, se liga nisso aí. E os textos publicitários são aqueles textos que circulam com a função, de maneira geral, de vender um produto, vender um serviço, ou simplesmente está associado a uma mudança de comportamento, a uma mobilização social, uma mobilização em torno de uma causa ambiental e por aí vai. Beleza, gente? Tranquilo? Inicialmente, cabe a gente lembrar essa diferença entre publicidade e propaganda. Você que está me ouvindo aí, preste atenção. Óbvio que o Enem, principalmente, ele não vai cobrar essa diferença entre publicidade e propaganda. Até mesmo porque esses conceitos, ora eles se misturam e eles tratam às vezes o mesmo texto, ora chama de propaganda, ora chama de publicidade. Vale lembrar, obviamente, para reforçar o conceito, diz assim, segunda linha, a diferença é que a propaganda não tem fins comerciais. Ou seja, se preocupa muito mais com a questão de uma mudança, de adotar um novo hábito e uma questão de comportamento, beleza? Ou seja, foca no receptor na tentativa de alterar a sua consciência, o seu hábito, beleza? Ou em prol de uma causa, em prol de um movimento social específico, beleza? E enquanto a publicidade, por sua vez, tem justamente o objetivo comercial, tranquilo? Para um produto ou para um serviço. Dentro dessa questão, gente, da publicidade e propaganda, claramente a gente já associa a ideia das marcas. Quando você vê uma marca, o formato dela, o visual já impõe bastante isso, então você já associa a um produto, a um serviço ou uma causa, beleza? Eu tenho uma variedade de marcas aí nas diferentes situações, desde produtos alimentícios até serviços, beleza, gente? E associada à ideia dessas marcas, vem a questão também dos slogans, que são muito fortes aí nas questões de publicidade e propaganda também. Um slogan clássico aí que vocês têm é o Bombril. Bombril, 1001 utilidades. Quando vocês veem esse slogan aí, claramente vocês já associam a ideia da esponja de aço Bombril. Beleza, gente? Então, falar de publicidade é pensar nas marcas, é justamente pensar nos slogans também. Não só de produtos e serviços, como a gente está mais acostumado, inclusive eu estou mostrando aí para vocês, beleza? Mas também em prol de determinadas causas e mudanças de hábitos específicos do cidadão. Na primeira imagem, que inclusive já foi de prova para vocês, do Enem inclusive, aí é um texto onde ele busca convencer o cidadão a uma mudança de hábito, mudar a sua embalagem. Que embalagem? A sua estética, mas a sua estética em prol da sua saúde, ou seja, deixar de consumir aquele açúcar clássico para uma mudança de hábito aí. No caso especificamente aí, esse texto publicitário, ele girou em torno de uma divulgação de um produto, ou seja, de um açúcar que não engordava, que não causava, vamos dizer assim, danos à saúde. Por isso essa ideia de mudar a sua embalagem. O que eu chamo a atenção aí também, que nesse texto ele associou o verbal ao não verbal. Temos aí o verbal, a utilização do verbo no imperativo, mude sua embalagem, que é muito comum também nos textos publicitários. A segunda imagem é associada mais a uma ideia para uma causa social, né? Uma causa em torno das questões ambientais, associando aí, a partir do momento que eu destruo a natureza, eu gero danos ao próprio ser humano, ou seja, eu vou destruindo uma fonte natural aí de produção de oxigênio. Por isso que percebam aí que a floresta tem aí um formato dos pulmões, ou seja, ao destruir a natureza, eu estou me autodestruindo. Paulo, e quem produziu essa imagem aí? Percebam que, como eu já disse, a questão da marca, o formato da marca aí, você já associa esse formatozinho do panda e a nova marca hoje do WWF associada a um urso polar também. Então, quando você já vê essa marca aí, você já sabe que está associada às questões ambientais também. Beleza, gente? Tranquilo? Podem me seguir? Tudo de boa aí? Tudo tranquilo? Continuando a nossa análise, a gente deve lembrar também da força enorme que os textos publicitários têm na questão argumentativa, na questão do convencimento, gente. A partir do momento que o texto publicitário ele quer fornecer, seja um produto ou serviço, defender uma causa, ele tem um poder de convencimento muito grande. Eu trouxe um exemplo bem básico aí. Percebam hoje que na tentativa de atrair cada vez mais consumidores, as grandes empresas de alimentos, de serviços, elas vêm mudando as suas estratégias de propaganda, de publicidade.
Fácil acesso e estacionamento inclusivo. Happy Day. No outro outdoor temos assim, aqui o buffet é mais gostoso e mais farto. Aí eu chamo a atenção de vocês aqui para o seguinte, num texto como esse, percebam que as grandes empresas agora elas começam, nas seus próprios textos publicitários, fornecer qualidades do serviço e qualidades extra. Ah, ele é gostoso, ele é saboroso. Ah, eu vendo alimento. Mas eu sei que agora, para eu atrair aquela pessoa para comer, para se alimentar no meu estabelecimento, não gira em torno apenas do alimento, vai girar em torno de outras condições. Por exemplo, lá tem um playground para a criança, então já vai atrair um público mais específico. Ou seja, eu vou lá naquele espaço porque tem um playground para deixar meus filhos enquanto eu faço um almoço ali de família. Beleza? Para eles se divertirem, brincarem. Então, ali é muito atrativo. Ali tem um estacionamento bacana, tem espaçoso, tem onde eu estacionar. Então, vejam que as propagandas começam a girar em torno também dessas outras qualidades. Beleza? Não só aquela venda específica focada naquele produto em que ele trabalha. Então, isso é muito comum hoje nos textos publicitários. Beleza? Tranquilo? Dentro dos textos publicitários, a gente começa a perceber outras estratégias. Não só a utilização do não verbal, como a gente viu aqui, por exemplo, esse aí está muito forte o uso do não verbal. Não só o uso de palavras que dão ordem, que dão ideia de comando, do que deve ser feito, né, como o uso dos verbos imperativos, mas a gente começa, por exemplo, a entender aí que alguns recursos são muito comuns. Por exemplo, a metalinguagem. No primeiro aí temos, quem anuncia faz negócio até debaixo d'água. Ou seja, ele usou o texto publicitário para falar do próprio texto publicitário, ou seja, de uma das qualidades. Ou seja, a partir do momento que eu faço um anúncio, que eu faço publicidade, isso gera uma reprodução da própria publicidade. Beleza? Isso é bom. Então, ele incentiva a publicidade. Beleza? E a Plurex é justamente uma empresa em que faz propaganda. Então, ela está dando os benefícios de fazer uma propaganda, ou seja, ajuda a divulgar o próprio serviço. Quando eu uso um texto para falar do próprio texto, é o que nós chamamos de metalinguagem. Anote isso aí. Você já sabe disso de outras discussões que nós tivemos, inclusive. Então, quando eu uso o texto para falar do próprio texto, temos a metalinguagem. Isso é muito comum nos textos publicitários também. Outro texto onde eu tenho muita metalinguagem, aí está anunciando, vendendo um produto, né? Uma bebida. Se o Ronaldo está gordo, não é por nossa culpa. Aí, logicamente, você precisa mobilizar um conhecimento de mundo, saber que Ronaldo é esse que está falando. Ronaldo, jogador de futebol, não é isso? Ronaldo Fenômeno, que depois que decretou o fim da carreira, ele acabou engordando, não é isso? Então, se o Ronaldo está gordo, não é por nossa culpa. E por que não é por nossa culpa? Porque temos aí um produto diet, ou seja, um produto que não é feito à base de açúcar, ou seja, naturalmente ele não tende a engordar. Ou seja, usou o texto para falar do próprio texto. Outro recurso, gente, muito comum dentro dos textos publicitários é justamente a intertextualidade. O que é intertextualidade? Entre, ou seja, a relação entre textos. Beleza? Aí temos um texto publicitário da Hortifruti e depois uma campanha de conscientização em torno da doação de sangue. No primeiro, horta de elite, se não for hortifruti, pede para sair. Então ele faz uma intertextualidade clara com o filme Tropa de Elite, inclusive trazendo um trecho. Intertextualidade é isso, gente. Quando eu trago uma relação literalmente textual com expressões, beleza? Do outro texto, se não for hortifruti, pede para sair. Ou seja, uma fala muito comum, próxima, né, associada ao filme Tropa de Elite. E aí é uma campanha de conscientização em torno da doação de sangue. Não é só o sangue de Cristo que tem poder. Ou seja, faz uma associação intertextual aí ao contexto bíblico, né, ao contexto religioso. Tá certo? Então, é muito comum também nos textos publicitários a associação com outros textos, ou seja, essa associação intertextual. Beleza? Dentro dos textos publicitários, outro recurso muito forte, gente, é a questão da ambiguidade ou polissemia. Ambiguidade, né? 2 sentidos ou mais sentidos. A polissemia, vários os sentidos. Poli, vários. Semia, sentido. Temos aí um texto publicitário que diz assim: no dia dos namorados, não fique sem seu garoto. Então aí é muito interessante que eu já chamo a atenção de vocês. Vou até parar aqui para chamar a atenção de vocês. Nesse texto publicitário aí que tem aí, é muito importante a associação com a marca, com o slogan, o formato, o nome que você já associa. Quando você vê o slogan, se você aí tivesse só o texto verbal,
sem associar o texto não verbal, possivelmente você teria uma dificuldade e nem associaria ao produto que ele está querendo direcionar. Mas quando você vê o nome, você vê o slogan, você vê as cores, você identifica qual o produto que você quer, que está sendo direcionado ali, fruto justamente dessa associação do verbal e não verbal. E aí, claramente, além desses recursos de mobilização que a gente faz, quando ele diz assim, no dia dos namorados não fique sem seu garoto. O garoto é o quê? Justamente o chocolate, não é isso? Da marca Garoto, não é isso? Que a gente já sabe aí quando tem essas cores, tem esse formato aí, Garoto, é justamente associado ao uso do chocolate Garoto. Então, temos aí uma ambiguidade, uma polissemia da palavra garoto. Garoto, tanto associado ao produto, o chocolate, quanto o garoto aí fazendo associação ao namorado, né? A ideia do parceiro aí para o namoro. Beleza, gente? Tranquilo? Então, eu venho chamando a atenção de vocês, principalmente aí, nesses outros recursos. Se liga, não só recursos linguísticos ou o uso de verbos no imperativo, que é o mais comum, o uso do texto não verbal, ou seja, das imagens, é muito forte, da marca, do slogan, muitas vezes associado ao verbal, e outros recursos, como a gente viu aí, a intertextualidade, a metalinguagem ou ambiguidade e polissemia. Beleza, gente? Grava bem isso aí. Tranquilo? E aí, para fechar, algumas características do texto publicitário, né? É um texto persuasivo, tem verbos no imperativo, uso de expressões de chamamento, linguagem simples, coloquial, presença de criatividade, intertextualidade, muita subjetividade, uso de figuras e vícios de linguagem, uso de rimas, neologismos, função apelativa da linguagem, utilização de estereótipos aí, muitas vezes quando ele traz em situações muito comuns do cotidiano. Beleza, gente? Tranquilo? Então era isso que eu vinha para falar para vocês. Vejam que aparentemente é um conteúdo simples, mas que tem muitas expressões, muitos outros detalhes aí por trás. E qual a ideia agora é praticar e estar atento aí a essas expressões que nós trabalhamos na aula de hoje. Beleza? Foi um prazer revê-los e até a próxima. Valeu!